Muito bem, pessoal. Vamos então, dar início ao estudo, talvez, do tema mais relevante do ponto de vista da incidência de prova na Lei de Responsabilidade Fiscal e de maior dificuldade. Maior não, segundo maior. O tema de maior dificuldade que eu tenho acompanhado os alunos aí nesses 10 anos de aula é a parte de endividamento. Mas o endividamento não cai tanto em prova. Quando cai, gera problema. Mas o que mais cai em prova é a parte da despesa pública. Esse assunto, ele é queridinho, você tem que dominar esse assunto para sua prova. A parte de despesa pública e a despesa com o pessoal, certo? Então vem comigo, ó. Vamos lá. Vamos começar o tema aí que é, mais relevante. Vamos lá. Olha só, no artigo 15 ao 24 nós temos as regras atinentes, à despesa pública, A primeira coisa que a LRF fala, serão consideradas não autorizadas, irregulares, lesiva ao patrimônio público, a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda o disposto do 16 e o 17. Então, para início de conversa, a banca já deixou claro para a gente o quê? Aí, meu amigo, você vai ter que dar o gás, Você vai ter que observar muito bem as regras do artigo 16 e do artigo 17 para a gente poder realizar a despesa pública. Então, não autorizadas, irregulares, lesivas ao patrimônio público. Quais são esses critérios? Primeiro critério está aí no artigo 16. Então, primeira coisa aí é o artigo 16. Gente, o que o artigo 16 fala? Ele já deixa claro para a gente aí o que ele quer. No artigo 16, ele está falando para a gente o seguinte: a criação, a expansão, o aperfeiçoamento da ação governamental será que acarrete aumento de despesa será acompanhado. Então, beleza. Se eu quiser criar uma despesa, expandir uma já existente ou melhorar uma ação governamental, a ação governamental aqui é sinônimo de despesa. Então, vamos colocar aqui, Então, ele está falando aqui da despesa, Tem que ter, vamos lá, estimativa do impacto orçamentário. E aí entra o prazo que a gente sempre fala, no exercício e nos dois subsequentes. Então, no exercício em vigor e nos dois sequentes. E aqui eu quero chamar a atenção, porque é requisito cumulativo, Declaração do ordenador, de que o aumento tem, a adequação orçamentária e compatibilidade. Então, para uma despesa, eu tenho que ter esses dois requisitos. A estimativa no exercício no subsequente e a adequação orçamentária com a LOA e a compatibilidade com o PPA. Beleza? Galera, presta atenção nesses requisitos. Eles são cumulativos e qualquer despesa tem que observar isso. Por isso que quando você tem um programa de governo instituindo uma despesa, não pode ser apresentado pelo Poder Legislativo. Não pode, em regra, ser estipulado pelo Poder Legislativo. Porque a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ela decorre de estudos relativos ao orçamento. E quem tem esses dados é o Poder Executivo. Então, a efetiva criação de programas de governo parte do Poder Executivo, em razão exatamente dessa situação. Uma criação, uma expansão, um aperfeiçoamento da ação governamental tem que ter essa estimativa. Então, a criação de programas de governo parte do Poder Executivo.
O legislativo não tem como fazer a estimativa do impacto orçamentário. Não é simplesmente dizer quanto vai gastar. O impacto orçamentário financeiro não está relacionado à quantidade de gasto apenas, mas o impacto da ação governamental. É óbvio que eu estou falando em programas de governo para a sociedade, eu não estou falando em despesas internas. Gente, despesa interna, tá? Despesa interna, quem sabe é o próprio órgão. Então, o Poder Judiciário quer fazer um concurso público, tá? Expandindo, aperfeiçoando uma despesa. Quem sabe o impacto orçamentário no Poder Judiciário é o próprio Judiciário, Legislativo, Ministério Público, etc. Eu estou falando de programa de governo para a sociedade, sei lá, habitação para todos, Bolsa Família. Por que tem que partir do Executivo e não pode o Legislativo ter a iniciativa desse tipo de política pública? Porque o Legislativo não tem os dados que a LRF determina, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nas custas, no orçamento do Poder Executivo, nas ações do Poder Executivo. Então, quando for cair em prova, lembre-se disso. A criação, a proposta de lei criando uma política pública por parte do Legislativo que tem impacto na despesa, não pode ser feita. Por quê? Por causa da estimativa do impacto orçamentário financeiro, que o Poder Legislativo não tem esses dados. Isso é muito tranquilo em prova, tá? Então, cuidado. Quais são as medidas? O que eu tenho que observar? Tá? Beleza? Muito bem. Então, estimativa do impacto orçamentário, tá? No exercício que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, tá? E a declaração do ordenador de despesa da adequação orçamentária e da compatibilidade. Então, isso para qualquer despesa tem que ter isso. Para os fins dessa lei complementar, o que a lei considera como adequação orçamentária? Então, adequada com a lei orçamentária é a despesa que tem dotação específica e suficiente ou abrangida por crédito genérico, de forma que somada todas as despesas, né, realizadas a realizar, não seja ultrapassado o limite para o exercício. E o que ele considera como compatível com o PPA e a LDO é o quê? Despesa conforme as diretrizes, objetivos, metas e prioridades. E não infringe qualquer suas disposições. Então está ali adequada com diretriz, objetivo, meta e prioridade e não afete a nenhum desses instrumentos. Então tem que observar isso. Então tem que estar adequada com a LOA, tem que ser compatível com o PPA e tem que ter a estimativa para exercício em vigor e para os 2 subsequentes. Beleza? Tranquilo, favorável. Certo? Vamos lá. A estimativa de que trata o inciso 1, ou seja, a estimativa no exercício em vigor e nos 2 subsequentes, será acompanhada esse é o ponto que eu estava falando, ó. Será acompanhada das premissas e a metodologia de cálculo. Certo? Então veja que não cabe ao Poder Legislativo instituir política pública sem essa estimativa. E essa premissa, a metodologia de cálculo, leva em consideração fatores que o Poder Legislativo não conhece. Não conhece. Então, cuidado com essa questão, tá? Ressalva a despesa irrelevante. Então, toda despesa tem que ter um estimativo do impacto orçamentário? Não, é a regra. A despesa irrelevante não precisa, nos termos da LDO. E essa estimativa, essa criação, expansão, essa adequação com a LOA é condição prévia, sine qua non, para empenho e licitação de serviço, fornecimento de bens e execução de obras e desapropriação de imóveis urbanos. De que se trata, por quê? Porque essa desapropriação, ela tem que ser uma indenização prévia em espécie, em dinheiro. Então, antes de fazer a desapropriação, tem que apresentar essas medidas. Beleza, pessoal? Tranquilaço, né? Então, vamos lá. Segue aí. No artigo 17, a gente tem um conceito, pessoal, de despesa obrigatória de caráter continuado. E é muito importante.
Por quê? Porque essa despesa aqui, ela tem um reflexo muito maior dentro da nossa lei de responsabilidade fiscal e dentro do planejamento governamental, tá? Então, considera-se obrigatória de caráter continuado. Então, obrigatória de caráter continuado, despesa corrente, obrigação legal por um período superior a 2 exercícios. Então, peraí. Então, eu tenho aqui o seguinte. Então, a DOCC, eu sei que ela é despesa corrente mais, né, decorrente de lei, ato ou medida provisória e superior a 2 exercícios. Então, isso é uma despesa obrigatória de caráter continuado. É uma despesa corrente, decorrente de lei, ato, medida provisória, superior a 2 exercícios. Tá? E como qualquer despesa, vai ter que apresentar o quê? Estimativa do impacto orçamentário e a origem de recursos para o seu custeio. Então, como qualquer despesa, vai ter que ter a estimativa do impacto orçamentário no exercício e nos 2 subsequentes. Vinícius, qual o exemplo mais assim, claro para efeito de prova? Despesa com pessoal. Despesa com pessoal é uma despesa obrigatória de caráter continuado que tem que observar todos esses requisitos. Beleza, pessoal? Muito, muito importante. Tá? Muito, muito importante. Tranquilo? Cuidado com esses pontos. Tá? Cuidado com esses pontos. Muito, muito importante. Beleza? Então vamos lá. Segue o bonde. Então isso é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Despesa obrigatória de caráter continuado. Show de bola. Então vamos lá. Aí ele traz uma série de regras. Eu pulei um monte de parágrafos porque ele traz uma série de regras interessantes, tá? E essas regras eu vou trabalhar com vocês o seguinte, tá? Primeiro, deixa eu só diminuir isso aqui que está escrito para não ter problema, né? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, tá? E aí a gente vai continuando, tá? Beleza. Então vamos lá, olha só. Então essa despesa obrigatória de caráter continuado, né? Ela tem esse exemplo aí. Mas vamos lá. Vinícius, o que eu tenho que ter? Então tem que ter estimativa, tá? Aí entra um ponto interessante. Olha só, tá? Olha só. O que eu tenho que saber além disso? Eu tenho que saber o seguinte. Condições. Então, vamos lá. Condições. Quais são as condições para isso? Então, primeira condição, e aqui já estou adotando a atualização com a emenda constitucional 170, a lei complementar 176 de 2020, né, que é uma lei que alterou essa parte de despesa obrigatória. Então, primeira coisa, tá? Primeira condição, não afeta a meta fiscal. Então, a despesa que está sendo a despesa obrigatória de caráter continuado, né, não vai afetar as metas, tá? Tem que ser acompanhado de que essa despesa não vai afetar a meta, tá? 2, tem que ter o que a gente chama de
medida de compensação. Parece bastante lá com a renúncia de receita, né? A medida de compensação, ela tem que ser pelo aumento de receita ou redução de despesa. Então, o gestor que vai criar, né, essa despesa obrigatória de caráter continuado, ele vai ter que comprovar de que não afeta a meta e que vai ter que ter uma medida de compensação. Ou seja, ele vai ter que provar que essa despesa, né, não vai comprometer a meta e vai ter que trazer alguma medida de compensação. Ou ele aumenta a receita de um lado ou ele reduz uma outra despesa do outro, beleza? Essa medida de compensação, obviamente, né, vai ter que ser comprovada ali com a metodologia de cálculo, né, compatibilidade com as demais despesas, etc. Tá bom? Isso é muito importante. Show? Então, cuidado com esse ponto aí, certo? Cuidado com essa consideração, beleza? E importante, tá? É 3, né? Na verdade não é 2 não, é 3. Então, 3. Somente pode ser realizada após, tá bom? As medidas após as medidas de compensação. Então a lei está falando o quê? Quer ampliar, criar uma despesa obrigatória de caráter continuado? Primeiro faz as medidas de compensação, depois realiza a despesa. Não pode ser antes. É exatamente o que ele está falando para você. Beleza? Então tome bastante cuidado. Vamos lá, segue o bonde. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º, o que é o parágrafo 1º? Né? A estimativa de gasto e a origem de recurso. Não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem reajustamento da remuneração de pessoal, lá do artigo 3710. Ou seja, serviço da dívida e reajuste anual dos servidores, lá do 3710 da Constituição, não precisa dessas medidas, tá? E a prorrogação daquela criada é considerada aumento de despesa. Tranquilo, bem light, tá? FGV, as despesas correntes derivadas de ato administrativo, normativo que fixe para o ente obrigação legal de execução por um período superior a 2 exercícios, despesa corrente superior a 2 exercícios, fácil, mole, despesa obrigatória de caráter continuado. Corre para o abraço. Muito bem, pessoal, vamos então agora tratar do ponto mais cheio de detalhes, rico em informações sobre a despesa pública, que é a despesa com o pessoal, que é um tema muito sensível na administração pública. É uma despesa obrigatória de caráter continuado, mas a LRF ela tem uma preocupação muito grande com os limites de gasto com o pessoal e as regras que estão relacionadas à despesa com o pessoal. Já que quando você contrata um servidor público, né, você admite um servidor público, você tem que tomar bastante cuidado com como isso vai causar um impacto. A maior despesa do governo é a despesa com folha de pagamento. E ela provoca efeito devastador no aspecto financeiro, na disponibilidade financeira, e isso pode chegar a inviabilizar os gastos públicos com investimentos, por exemplo, em ativos de infraestrutura, que é uma importante função do governo. Veja, o Estado ele está relacionado à despesa pública e ele está relacionado à prestação de serviço. A prestação de serviço, ela demanda a servidores, mas o Estado tem que sempre buscar
uma otimização no gasto. E a lei de responsabilidade fiscal se preocupa basicamente com o aspecto quantitativo, ou seja, qual é o volume de gasto com o pessoal. E aí eu vou tratar com vocês aqui do que você precisa saber disso para fazer uma boa prova, seja objetiva, seja discursiva. Beleza? Vem comigo, olha só. Então vamos começar a tratar a despesa com o pessoal. A gente começa a entrar num aspecto muito, muito importante. Beleza? Show de bola? Vamos lá, olha só. Então, primeira coisa, primeiro ponto, primeiro aspecto relevante a respeito da despesa com o pessoal é a gente saber, tá, pessoal? É a gente identificar basicamente qual é o gasto com o pessoal, ou seja, o que é que entra, o que é considerado gasto com o pessoal. Isso, pessoal, é muito importante, tá? Isso é muito importante e isso é muito, pode aparecer muito em prova, tá? Pode aparecer realmente bastante em prova. Muito bem. Vem comigo, olha só. O que a lei de responsabilidade fiscal considera gasto com o pessoal? Então vamos lá, ó. Remuneração. Cadê aqui? Vamos lá. Remuneração. O que é remuneração? Tá? O que é remuneração? Remuneração, tá? Remuneração é o seguinte: vencimento mais vantagens. Tá? Deixa eu colocar para baixo aqui que é melhor. Remuneração, vantagens. O que são vantagens? Vamos lá. Gratificação adicional e auxílios. Veja, eu estou dizendo o que é despesa com pessoal. Remuneração, vencimento, vantagens, subsídios, tá? Subsídio, proventos. O que é o provento? Provento é o da aposentadoria. Pensão. Tudo isso é despesa com pessoal, certo? Então, tudo que eu tiver gastando, tá? Tudo que eu tiver gastando, tá? Nós estamos falando em despesa com pessoal. Tá bom? Então segue o bonde. Vamos lá. Aí, o que é importante? Além disso, ó, vou colocar em vermelho. Terceirização em substituição a servidores. Terceirização em substituição a servidores também é considerado despesa com pessoal. Então, terceirização em substituição a servidores. Como que é a apuração? Então, vamos lá. Regime de apuração. Como é que eu vou apurar a despesa com pessoal? E aqui eu já estou tratando, pessoal, a regra geral, tá? Prevista lá no artigo não, né? A regra geral prevista na Lei Complementar 178, tá?
Então você vai pegar e vai fazer o seguinte. Você vai pegar mês de referência mais 11 anteriores. Mais os 11 anteriores, tá? E você vai adotar o regime de competência. E aí nós tivemos uma alteração da Lei Complementar 178, porque ela diz que é independentemente do empenho. Ou seja, se eu estou adotando o regime de competência, eu não estou olhando para o empenho, eu estou olhando para a liquidação, tá? Então, para fins de cálculo, você vai adotar o regime de competência, tá? Independente do empenho. Se é independentemente do empenho, eu estou olhando a liquidação. Então, essa é a primeira informação importante. Então, o regime de competência, o regime de apuração você já sabe. Segundo ponto que teve mudança em 2021, tá? Adota-se a remuneração bruta do servidor. Então, para fins de cálculo, tá? Para fins de cálculo, adota-se a remuneração bruta, salvo, e aí eu vou chamar de abate-teto. Salvo o chamado abate-teto, ou teto constitucional. Beleza? Então eu vou ter que pegar e vou ter que baixar, né? O máximo que eu vou considerar é o teto constitucional. Então, se tiver abate-teto, eu vou deduzir. Se eu estou falando em remuneração bruta, não pode ter qualquer dedução, qualquer redução ou retenção. O que, no meu ponto de vista, é um problema sério, né? Com a forma de raciocinar da LRF. Por quê? Porque se eu pago 30 mil para o servidor, mas só sai do meu bolso, né, 20 mil, por que eu estou considerando os 30? Né? Mas eu tenho que pagar imposto de renda e tenho que pagar previdência. Cara, isso vai voltar para o governo de alguma forma. Né? Então, houve essa mudança de entendimento. Né? Na época eu fiz uma análise com o meu grande amigo, né, o professor Marcelo Guimarães, e a gente falou que isso poderia inviabilizar, depender do órgão, depender da situação fiscal, inviabilizar muitos órgãos. Mas a Constituição, isso é tratado de forma constitucional e a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê dessa forma. Então, os órgãos terão que se adequar. Então, cuidado. Na hora de calcular a despesa com o pessoal, eu pego a remuneração bruta e eu não não deduzo nada, salvo o abate-teto. Então, o máximo que o servidor pode ganhar ali é o teto constitucional. Seja ele nacional, que é o subsídio do ministro do Supremo, seja ele ali os subtetos ali no âmbito do Estado e no âmbito do município, tá bom? Então fica aí a dica para você, tá? Beleza. Então esse daí é o gasto com o pessoal. O que é que não entra como gasto com o pessoal? Então tem itens, né, que não entram no limite. Então vamos colocar aqui, ó, em vermelho. Não computa no limite. Ou seja, é despesa com pessoal, mas não entra no cálculo para gasto com pessoal. Tá? Não entra. Beleza? Então vamos lá. Item 1. Eita, saiu agora. Volta aí, beleza. Item 1. Vamos lá. Indenização por demissão. Tá? Indenização por demissão. Não entra. Tem que pagar a lei de indenização e tal. Esse valor não entra. 2. Incentivo
a demissão voluntária, famoso PDV, né? Programa de demissão voluntária. Incentivo à demissão voluntária. Não entra. Também não entra no cálculo de gasto com pessoal. Beleza? Isso é interessante porque se o governo vai pagar um valor para as pessoas irem embora, esse valor não pode entrar no gasto, né? Então ele fica extra-teto, vamos dizer assim, extra-limite de gasto com pessoal. Beleza? Então não entra no gasto com pessoal. Tá? Beleza. Aí ele fala, pessoal, a convocação extraordinária. Tá? Na LRF, o inciso 3, não é nem inciso 3, o inciso 3 ele fala assim, derivado da aplicação do 57, parágrafo 6. Só que a Constituição veda hora extra, então nem vou colocar aqui. Tá? 4, vou colocar aqui, ó, 3, item 3, terceiro item que não computa no limite, tá? Decisão judicial, tá? Decisão judicial, né? E da competência anterior ao da apuração, a apuração, tá? Então antes ali, qual é o regime de apuração? A gente não viu? Não é os meios de referência e os ônus anteriores? Então tudo que for anterior a isso não entra no gasto com o pessoal, tá? Beleza? Item 4, outro item que não entra no gasto com o pessoal, tá bom? Não entra no gasto com o pessoal. Então, é o gasto que tem com o pessoal do antigo território quem está no antigo território? Amapá e Roraima, tá? E segurança pública do DF. Essa despesa não entra no gasto com o pessoal do DF e nem de Roraima e Amapá. É óbvio. Por quê? Porque quem está custeando isso é a União, tá? Então esses valores aí que o Roraima paga e a Amapá paga para os servidores do antigo território não é despesa do estado do Amapá, certo? É despesa da União, então não entra ali no limite. Tá? Item 5, que também é importante, tá? Muito importante. Despesa com inativo e pensionista. Então, inativo e pensionista, ainda que paga por um fundo próprio, tá? Só que não é qualquer inativo e pensionista. É a despesa com inativo e pensionista, quanto a parcela custeada com o quê? Vamos lá. Custeada com contribuição dos segurados, tá? Já explico para vocês, tá? Parcelas de compensação financeira, entre RGPS e RPPS, tá bom? Não entra. E a novidade aí que do artigo da Lei Complementar 178, transferências destinadas ao equilíbrio atuarial, tá? Destinada ao equilíbrio
atuarial. Certo? Na forma definida pelo executivo, né, o acompanhamento do regime próprio de previdência. Então tá aí, tá? Beleza? Show de bola? Então tá aí. Então esses itens não entram. Então esses 5 itens aí não entram, tá? Beleza? E aqui, com relação ao equilíbrio atuarial, a lei de responsabilidade fiscal vai dizer que é vedada a dedução da parcela custeada, tá? Com recursos aportados para a cobertura do déficit, ou seja, a cobertura do déficit atuarial do regime de previdência, ele entra como gasto com pessoal, tá? Então ele entra também como gasto com pessoal. Então fica, né, fica ligado aí, tá, relativo a esses dispositivos aí que nós estamos falando, tá bom? Então esses dispositivos foram alterados, tá, pela Constituição Federal, tá? E a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Beleza? Muito, muito cuidado mesmo. Então, show de bola. Então, vamos lá. Prossegue. Então, não entra no limite esses itens. O que a gente precisa saber além disso? Então, eu já sei, então voltando aqui, eu já sei o que é uma despesa com pessoal, eu sei que terceirização e substituição de servidores entram, eu sei como que faz a apuração dessa despesa com pessoal, e sei o que é que não entra. E é o que eu preciso saber agora? Os limites. Agora que entra o principal para a sua prova. Você saber os limites de gasto com pessoal. Esses limites são importantes. Então vamos colocar aqui, ó. Então quais são os limites? A primeira coisa que eu preciso saber é que esses limites, eles são baseados na receita corrente líquida, tá? Beleza? Então vai ter que ser baseado na receita corrente líquida. E eu tenho aí basicamente 3 entes, tá? Então eu vou ter aqui a União, eu vou ter que ter aqui os estados e eu vou ter que ter aqui os municípios. Certo? Então eu tenho esses limites de gasto com o pessoal desses entes. Beleza? Lembrando que esses limites é um percentual da receita corrente líquida. Beleza? No caso da União é o menor em percentual, porém, em valor nominal é o mais alto. E os estados e municípios, 60%. Cuidado com relação ao Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é tratado como Estado, embora não haja poder judiciário nem Ministério Público no DF. Quem custeia o Ministério Público é a União, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios faz parte do Ministério Público da União e o TJDFT, né, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, faz parte do Poder Judiciário da União. Então você faz concurso lá para o TJDFT, você é servidor federal, tá? Beleza? Show de bola? Então, beleza. Então eu tenho essa situação, tá? Além desses limites, eu preciso saber diferenciar esses limites dentro de cada poder. Ou seja, quanto cada na União, quanto no Estado, quanto no município, pensando em cada poder. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos anotar. Na esfera da União, eu tenho executivo, legislativo, judiciário, certo? E Ministério Público da União, certo? Tranquilo. Nos estados, eu também tenho executivo, legislativo,
Judiciário e Ministério Público Estadual. No estado é no âmbito estadual, né? E no município eu só tenho dois, né? Eu tenho o Executivo e eu tenho o Legislativo. Certo? Então eu tenho essas situações aí do poder, no âmbito de cada poder. Tá? No âmbito de cada poder. Certo? Muito bem. Então, tranquilo. Primeira coisa que eu já sei, então eu tenho que saber o limite de cada um desses poderes. E eu já sei, né, o limite total. Se eu já sei o limite total, fica mais fácil, né? Tá? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, tá? Primeira coisa. No Poder Executivo Federal, tá? No Poder Executivo Federal, eu tenho o seguinte. No Poder Executivo Federal, eu tenho 40,9%. 40,9%. No Executivo Estadual, é 49%. Fica até mais fácil. Tá? Então, aqui, ó, no Executivo Estadual, é 49%. No Executivo Federal, é 40,9%. No Executivo Estadual, é 49%. Certo? Beleza? No Executivo Municipal é 54%. Beleza? 54%. Então, 40,9%, 49% e 54%. Beleza? No Legislativo, vou nem falar no Legislativo, vou falar primeiro no Judiciário. No Judiciário é igual tanto para a União quanto para os estados. 6%. Tá? Então, o Judiciário Federal e o Judiciário Estadual é o mesmo percentual, 6%. Tá? No Legislativo, aí já muda um pouco. Na União, é 2,5%. E aqui inclui o TCU. O TCU não tem limite de gasto com pessoal próprio. Embora seja um órgão dependente, o legislador preferiu incluir, né, o TCU dentro do Poder Legislativo. No caso do Legislativo Estadual, é 3%. Tá? 3%. No Ministério Público da União, tá faltando aqui, você vai pegar o que falta. 0,6% para o Ministério Público da União e para o Ministério Público do Estado, 2%. E aqui o Legislativo é o que falta também, né? 6% para chegar nos 60%. Tá? Agora eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque no caso do Legislativo Municipal, eu tenho a regra prevista lá no artigo 29A da Constituição Federal de 88. Tá? Lá, né, que inclusive foi alterado aí, né, pela Emenda Constitucional 109 de 2021, né, ele trouxe aí algumas regras referentes ao Poder Legislativo, né, e ele fala lá que o total da despesa legislativa, incluindo os vereadores e demais gastos, não pode ultrapassar alguns percentuais. E aí nós temos 6 percentuais, certo? 6 percentuais. E aí a gente tem um problema. Por que a gente tem um problema? Porque a gente tem uma regra municipal da lei 4.000, da lei de responsabilidade fiscal, mas nós temos uma despesa com o legislativo municipal previsto na Constituição. Tá? E aqui eu vou trabalhar com vocês já esse ponto. Então, guarda isso aqui para a gente conversar daqui a pouquinho, tá? Porque aqui a forma de cálculo é diferente. Então, eu tenho uma despesa com o pessoal na LRF do Legislativo Municipal e tenho uma despesa com o pessoal constitucional de forma diferente, tá?
Beleza? Então vamos lá. Olha só. O que eu preciso saber aqui ainda para a gente fechar aqui essa parte? Para a gente fechar essa parte, eu preciso só lembrar da situação dos estados que tenha TCM, tá? Quais são os estados? Pará, Bahia e Goiás. Nos estados do Pará, Bahia e Goiás, tá? Pará, Bahia e Goiás, o legislativo vai ganhar 0,4% e aqui vai perder 0,4%. Ou seja, aqui vai ficar 48,6 e aqui 3,4. Onde, Vinícius? Isso daqui, tá? Isso daqui é aonde? Isso daqui vai ser no onde houver TCMs. Atualmente é onde? Bahia, Goiás e Pará. Bahia, Goiás e Pará. Tá bom? Então tem essa situação aí. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas regras aí relativos a gasto com o pessoal. Lembrando que é um percentual baseado aonde? Na receita corrente líquida. Tá? Na receita corrente líquida. Certo? Então, eu vou olhar aqui a minha receita corrente líquida. Tranquilo? Então, cuidado com esses limites, cuidado com esses percentuais, não tem o que fazer, é decoreba. Algumas bancas vão pedir para você fazer cálculo e esses limites são muito importantes porque o controle desses limites é feito posteriormente. Então, você tem que tomar bastante cuidado por causa do controle desses limites, certo? Tranquilo? Então, ó, beleza. Bom, já está dando o nosso tempo aqui, eu vou fechar esse bloco, a gente para nos limites, depois a gente vai ver como é que funciona o controle deles, o que acontece se extrapolar, os limites de alerta e prudência, e a gente vai detalhar um pouco mais para você. E eu já faço o detalhamento lá do artigo 29A da Constituição, que tem ali uma forma de cálculo um pouco diferente, tá bom? Então não sai daí, já eu volto. Muito bem, voltando então, estávamos falando sobre limite de gasto com o pessoal, paramos exatamente aqui nessa tela com você, né, e estávamos falando aí sobre os gastos com o pessoal, né, e eu falei para você tomar cuidado, né, com o artigo, com o artigo 29A, né, artigo 29A, lá da Constituição Federal de 88. Por quê? Porque o artigo 29A, ele estabelece o total da despesa, tá? O total da despesa do legislativo, tá? Então, o artigo 29A, ele tem o total da despesa. Essa despesa aqui é a despesa com pessoal, tá? Com pessoal. E aqui no 29A é o total da despesa geral. Então, toda despesa do legislativo tem lá os seus percentuais. Pode chegar até 7% dos municípios, 7% da receita tributária e das transferências, né, constitucionais e legais, tá? Então pode chegar até 7%. Então, tome cuidado, né, para que você não se perca e não se deixe levar por esse conteúdo do 29A, que é o total da despesa do legislativo como todo, tá? E aí ele fala o seguinte, né, no 29A, que a Câmara, tá? A Câmara Municipal, né? Municipal. Olha só que interessante. Na Câmara Municipal, ele não pode gastar mais de 70%, então, máximo de 70% com folha de pagamento.
Então veja, olha como é que funciona, né? Então eu tenho teto e subteto, ou tenho outro teto, eu tenho um teto constitucional, tá? Eu tenho um teto constitucional lá para gasto com pessoal. Então, o máximo que o legislativo pode gastar com pessoal é 70% da sua despesa total. Então, o máximo 70% da receita. Vou até colocar aqui, né, para não gerar dúvida, né? Opa, eita, rapaz. Mas 70% da receita com folha de pagamento. Então, o máximo que pode é 70% da receita. E aqui ele não define receita corrente líquida. Ele fala receita total máximo de 70%. E mais, a Constituição ainda vai dizer o seguinte, né? A não observância, se não observar isso daqui, tá? A não observância gera o quê? Crime de responsabilidade. Então, isso aqui pode gerar crime de responsabilidade para o presidente da Câmara. Então, pessoal, observem que eu tenho um limite na LRF, mas eu tenho um limite constitucional, 70% da receita. Então, tomem cuidado o que a banca pode perguntar para vocês, porque isso aqui pode gerar dúvida, tá? Isso aqui pode gerar dúvida, pode gerar confusão, tá bom? Então, isso é uma informação aí bem relevante para o estudo de vocês, tá? Beleza, Vinícius. E agora? Eu sei o limite, eu sei qual é o percentual e eu preciso saber o quê? Quando que é apurado, né? Quando que esses limites serão apurados? Quando que é feito esse controle? Então, esses limites, a apuração, vou colocar aqui, ó, a apuração no relatório de gestão fiscal. Então, eu vou verificar esses limites de gasto com o pessoal analisando o relatório de gestão fiscal. E esse relatório, ele é publicado ao final de cada quadrimestre. Então, até 30 dias ao final de cada quadrimestre. 30 de maio, 30 de setembro e 30 de janeiro. Então, a apuração é feita quadrimestralmente. Então, é divulgado esse relatório assinado pelo chefe de poder, chefe de órgão, e divulgado, certo? E aí a gente precisa saber também o controle de gasto com o pessoal, né? Então, a gente precisa saber como é que funciona esse controle de gasto com o pessoal. Como é que funciona? Então, eu já sei que a apuração é feita quadrimestralmente, né? E eu vou divulgar esse relatório de gestão fiscal, certo? E aí eu vou identificar se eu já cheguei no limite ou não, tá? Só um detalhe, né, que eu não falei, que é o parágrafo 7º, né, do artigo 20 da LRF, né, que ele vai dizer o seguinte, né? Então, vou colocar aqui, ó, artigo 20, parágrafo 7º da LRF, que é uma regra instituída aí pela Lei Complementar 178 de 2021, né? Que determina o quê? Olha só, vamos colocar aqui. Determina a apuração segregada, né, das despesas com inativos e pensionistas. Então, a LRF vai dizer que deverão apurar de forma segregada, né, a integralidade dos inativos e pensionistas, mesmo que esteja a cargo de outro poder. Tá? Então, eu tenho que apurar de forma segregada os inativos e pensionistas, mesmo que o custeio esteja a cargo de outro poder. Se o servidor seja cedido lá para outro órgão, eu tenho que apurar de forma segregada a despesa com o pessoal. Beleza? Então, nós vimos que a apuração aqui, né, é feita quadrimestralmente. E aí eu vou observar algumas regras, tá? Eu vou observar algumas regras, tá? Primeira coisa,
Com a publicação do RGF, eu vou identificar algumas coisas. Eu vou identificar dois sublimites, vamos dizer assim. Com a publicação do RGF, eu tenho que analisar o limite de alerta. Tá? O limite de alerta, ele é o que é esse limite de alerta? Quem emite é o Tribunal de Contas respectivo. Tá? Deixa eu pegar aqui e jogar para cá, né? Melhor. Tá? É o Tribunal de Contas respectivo. Eita. É o Tribunal de Contas respectivo, tá bom? E ele vai emitir esse alerta quando chegar a 90% do limite máximo. Tá? Então, ou seja, chegou a 90% do limite máximo, o Tribunal de Contas vai emitir um alerta. Que alerta? Alerta, ó, aí, meu irmão, você tá chegando, o gasto pessoal tá ficando ruim, tá? E existe o limite prudencial. O limite prudencial é quanto? 95 do máximo. Então, quando o ente ou órgão chegar a 95% do máximo, aí a gente fala que ele chega no limite prudencial. E esse limite prudencial provoca algumas condições. Então, atingido o limite prudencial, ou seja, se exceder 95%, que já temos que tomar algumas medidas. Que medidas nós vamos tomar? Algumas vedações. Basicamente, isso aqui você vai encontrar lá no artigo 22, tá? Da LRF. Basicamente, vedações vão se resumir em aumento de gasto com o pessoal. Veja, eu não preciso extrapolar o limite. Cheguei a 95, eu já tenho que tomar as medidas cabíveis, tá? Eu já tenho que tomar as medidas cabíveis. Então, é vedado aumentar gasto com o pessoal. E que tipo de aumento? Vamos lá. Remuneração. Não posso conceder aumento, remuneração, reajuste, salvo, tá? É vedada a concessão, tal, salvo sentença judicial. Ou seja, juiz que mandou, né? Então, é vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste, salvo derivados de sentença judicial ou determinação legal. Cuidado! Cuidado, vou colocar aqui, ó. Artigo 37(10) da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral anual é vedada. Tá? Então, ó, eu posso conceder vantagem de aumento? Não, salvo sentença judicial, determinação legal contratual. Posso fazer a revisão geral anual quando chegar a 95%? Não pode. Então, cuidado aqui, essa é a interpretação, tá? Outra forma, criação de cargo, emprego, função. Criação de cargo, emprego, função. Alteração da carreira. Mas não é qualquer alteração. Alteração da carreira com aumento de despesa. Com aumento de despesa. Não pode. Provimento de cargo público. Não pode. Salvo reposição. Naquelas áreas que todo mundo já conhece. Saúde,
educação, segurança. Então, salvo, né? Reposição de saúde, educação, segurança, e a LRF ainda deixa claro, não é qualquer reposição. Aposentadoria ou morte, falecimento. Então, em caso de situação de falecimento, morte, né, pode repor. Existem alguns tribunais que falam que a reposição não precisa ser só de aposentadoria ou morte. Um pedido de vacância também seria possível repor, mas para efeito de literalidade da prova, também você pode aplicar. Seria mais para uma prova discursiva, um parecer, alguma coisa que você poderia justificar, tá? E, obviamente, hora extra também não pode, tá? Hora extra. Beleza? Então, chegou no limite prudencial, já aplica essas vedações, tá? Chegou no limite prudencial, já se aplicam essas vedações, beleza? E aí, o que eu vou analisar? Estourou o limite. Limite excedido. Limite excedido. Ou seja, eu tive o limite de alerta, não fiz nada. Chegou no prudencial, já estou proibido de fazer um monte de coisa. Mesmo assim, estourou o limite. Gente, é importante destacar que o limite pode ser estourado não porque a despesa está aumentando. O limite pode ser estourado porque a receita líquida está caindo. Ora, se a apuração do limite é baseada na receita líquida, quanto maior a receita líquida, maior o valor nominal. Se a receita líquida diminui, o valor nominal ele é cada vez maior em termos percentuais. Então, o limite de gasto com o pessoal pode subir, não porque a despesa está aumentando, porque a receita líquida está caindo. E aí o percentual aumenta e naturalmente vai chegar numa situação de limite prudencial ou limite excedido. Tá? Mas veja, não é necessariamente porque a despesa está aumentando, é porque a receita líquida pode cair. Certo? E a mesma coisa, a despesa está caindo não é porque está mandando o servidor embora, porque a receita líquida está aumentando. Então o gestor ele tem que ter, né, esse jogo de cintura e tem que ser alimentado desse tipo de informação para poder tomar a decisão correta. Certo? Vai lá. Mas aí o limite excedido. Fiz tudo isso, Vinícius. Não deu certo ainda. O troço ainda está, né, está complicado. Tá? Se estourou o limite, então vamos lá. O que vai acontecer? O excedente eliminado. O excedente eliminado em 2 quadrimestres. Então, se eu estourar o limite, né, passou ali dos 49% no executivo estadual, o excedente, ou seja, o que passou de 49% tem que ser eliminado 2 quadrimestres seguintes, já nos próximos, sendo o quê? 1/3 no primeiro. Tá? Então, 1/3 no primeiro. Para isso, o que o governador pode fazer? No caso do executivo, presidente da Assembleia, no caso do Legislativo, tá? No caso, ele pode fazer o quê? Tá? Ele vai poder extinguir cargos, tá? Extinguir cargos. Isso está previsto lá na Constituição Federal, tá? Então, para esse, ele vai ter que fazer o quê? A primeira coisa, isso é paulatino, tá? Então, ó, redução em pelo menos 20% de cargo em comissão e função de confiança. Tá? 20% de cargo em comissão e função de confiança. Primeira coisa. Então, estourei o limite. O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, reduzir em 20% dos cargos em comissão e das funções de confiança. Depois, exoneração
de servidores não estáveis. Pô, Vinícius, concursado vai na rota? Vai. Não estáveis. Se for o caso, não deu certo ainda, exoneração de servidores estáveis. Então, o servidor estável pode ser mandado na rota. Tá? Beleza? No caso, né, dessa exoneração, ele faz jus à indenização. Tá? E essa indenização é um mês de remuneração por ano. Nesse caso aqui, tá? Ou seja, exoneração do servidor não estável e exoneração do servidor estável, nessa situação aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, né? O cargo extinto, ou seja, o cargo que esses servidores ocupavam será extintos, tá? Vedada a criação por 4 anos. Tá? Então o cargo vai ser extinto, vedada a criação por 4 anos. E não é vedada a criação do cargo, é cargo, emprego ou função com atribuições iguais. Então, se o servidor foi mandado embora, tem que extinguir, o cargo vai ser extinto. Seja o estável, seja o não estável. E ele faz jus à indenização. Tá? Então, essas informações aí são muito importantes para o controle, né, da despesa com o pessoal. Certo, pessoal? Então, é isso que vocês precisam saber por enquanto. Tá? Beleza. Não voltou ao limite. Certo? Não voltei ao limite. Certo? Não voltou ao limite. Não voltou ao limite nos 2 quadrimestres, tá? Por favor. Nos 2 quadrimestres não voltou? Então, tá impedido. Tá? Não voltou, estará impedido de receber transferência voluntária. Não pode receber transferência voluntária. Não pode receber garantia. Tá? E também não pode contratar operação de crédito. Salvo refinanciamento. Mentira, salvo dívida mobiliária. Salvo dívida mobiliária. Tá? E redução de despesas com pessoal. Beleza? Então você pode contratar operação de crédito, desde que seja para pagamento da dívida imobiliária ou redução da despesa com pessoal. Beleza? Tomem cuidado pelo seguinte. Então, essas restrições, tá? Então, ó, essas restrições, eu vou colocar aqui, ó, restrições, tá? Do limite excedido. Então, as restrições aplicam-se imediatamente, ou seja, não precisa esperar lá os 2 quadrimestres, não. O troço já se aplica direto. Aplica imediatamente quando? No primeiro quadrimestre do último ano do mandato. Tá? No último ano do mandato. E esse mandato aqui não é mandato do executivo. Então pode ser do executivo, do legislativo
do Judiciário e do MP. Então, eu estou falando aqui do último ano do mandato do titular, tá? Do titular. Deixa eu apagar aqui e colocar direitinho para ficar melhor, tá? Então, no último ano do mandato do chefe, né? Vamos dizer assim, titular. Titular do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do MP. Então, por exemplo, quem é o titular do MP? Não é o PGR, Procurador-Geral da República? Se no último ano do mandato, no primeiro quadrimestre do último ano do mandato, estourar o limite, essas restrições aqui, ó, não pode receber transferência voluntária, pode contratar operação de crédito, etc., já se aplica imediatamente, não precisa esperar os dois, não. É porque 2 quadrimestres depois ele já saiu. Né? Um ano tem 3 quadrimestres, nos 2 seguintes ele já meteu o pé. Então, para evitar, para poder responsabilizar ele o mais rápido possível, já se aplica, tá? Beleza? E tem uma situação que foi instituída pela Lei Complementar 164 de 2018, tá? Essas restrições se aplicam imediatamente e tal. E as restrições não se aplicam no município, ao município, tá? Quando esse município houver uma queda de arrecadação, tá? Superior a 10%. Então, se tiver uma queda de arrecadação superior a 10% em relação ao quadrimestre do exercício anterior. Tá? Mas não é qualquer queda. Então, houve uma queda em razão de quê, ó? Em razão... Aí a lei LRF fala assim, olha, se houver uma queda em razão disso aqui, ó, diminuição do FPM, diminuição do FPM, né, e diminuição de royalties, tá? E participações. Então, veja, se o município está se ferrando no gasto com o pessoal porque teve queda no repasse, aí o município não pode ser penalizado. Mas cuidado, que essa queda no FPM é decorrente de isenção da União. Isso daqui, pessoal, isso daqui né, muitos municípios sofreram bastante porque a União concede isenção e o repasse do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos municípios, diminui bastante, tá? E aí você tem que tomar cuidado, tá bom? Beleza? E aí a LRF fala que essa regra da não aplicação ao município, que tiver queda na arrecadação, só se aplica se a despesa com o pessoal não ultrapassar, né? Então, vou até colocar aqui, ó. Vou botar assim, tá? Então, esse daqui, ó. Tá? Desde que não ultrapasse o limite prudencial. Qual é o limite prudencial? 95 do máximo. Tá? Então, se ultrapassar 95, ferrou. Tá? Mas se não ultrapassar 95%, tá? E até interessante, né? O limite prudencial, mas como assim, Vinícius? Porque a restrição só se aplica se for um limite prudencial. Se não ultrapassar o limite prudencial, realmente não seria aplicado. Só que aí ele fala o seguinte, né? Considerada a receita corrente líquida do ano anterior. Então, não ultrapassa o limite prudencial, considerada
a receita corrente líquida do ano anterior. Então, eu vou comparar o quê? Eu vou comparar o quadrimestre atual com o quadrimestre do ano anterior, certo? Eu vou comparar 2 quadrimestres. Se no ano anterior não ultrapassei o limite prudencial e esse ano houve a queda da arrecadação, tranquilo. Mas se ano passado eu ultrapassei o limite prudencial e esse ano teve a queda de arrecadação e eu estourei o limite, aí quer dizer o quê? Que em um ano o município cagou para a sua responsabilidade fiscal e o governo não vai estar nem aí também para ele. Se o próprio município não está, o governo também não vai estar. Então a LRF estabelece essa regra aí, tá certo? Então guarda essa informação aí, muito, muito importante, beleza? Então show de bola. Então a gente fechou aí, né, essas regras aí relativos ao controle de gasto com o pessoal, certo? Fechou? Ainda não, né? Nós precisamos estudar ainda os efeitos da lei 173, né? Porque a gente viu tudo que se aplica, ó. O que a gente já viu? A gente viu os limites, o que é gasto com o pessoal, o que não entra nos limites, qual é o limite, como que é feito o controle do limite, como é que é feita a apuração do limite prudencial e de alerta. Vimos o que acontece com o limite excedido. E faltam algumas regras que a gente precisa fechar, né? Que é a regra prevista lá no artigo 21 da LRF, né? Então, quais são as despesas, né, nulas de pleno direito? Então ele fala o seguinte, ó, nulo de pleno direito, ou seja, a LRF está deixando claro para a gente que não gera nenhum benefício, né? Se você tiver aumento de pessoal sem observar o artigo 16, 17, tá? 16, 17 e limites. Então, o aumento de gasto com o pessoal sem observar o 16, o que é o 16? Pacto orçamentário financeiro no exercício em vigor nos 2 seguintes, adequação orçamentária, compatibilidade com PPLDO, fonte de custeio, no caso da obrigatória caráter continuado, né? Você não pode observar isso, tá? 2, aumento de pessoal sem observar esse item. Deixa eu até colocar para cá, fica melhor. Tá. Sem observar esses itens. 2, aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias antes do término do mandato. Também não pode, tá? No término do mandato, certo? Beleza? E aumento de pessoal com parcelas, ou seja, você está considerando um aumento, por exemplo, parcelado, né? Em períodos em exercício seguinte. Ou seja, você está deixando dívida para o próximo gestor, tá? Beleza? E, obviamente, né, que também está na lei 173, que mudou drasticamente, né, esse dispositivo, esse artigo 21, tá? Ele fala lá que norma, plano de alteração, né? Plano de alteração, tá? Alteração de carreira, né? Reajuste, nomeação, né? E aí, de concurso. Então, não pode fazer nomeação de concurso quando nos 180 dias antes do fim do mandato. Então tá lá, aprovação, edição, sanção do executivo, dos órgãos e tal, para plano de alteração, reajuste e remuneração.
ou edição de atos para nomeação de aprovados, quanto resultar em aumento de despesa nos 180 dias, ou em períodos seguintes. Tá? Períodos seguintes. Que foi, né, o problema lá da LRF. Ou seja, da LRF não, da Lei 73. Ah, vai ter mais concurso? Não, vai ter. Você só não pode aumentar o gasto com o pessoal. E o que é considerado aumento de gasto com o pessoal? Aquilo que aumenta a dotação na LOA. Se já está no orçamento, não é aumento de gasto com o pessoal. E se já está no orçamento, pode nomear. Então, cuidado com o raciocínio aí que você pode extrair desse dispositivo, né? Beleza? Então, nesse caso, esses 3 itens aqui, ó, eu vou iluminar para você, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, se aplicam imediatamente, né? Quando for durante o período de reeleição, tá? Durante o período de reeleição, essas restrições se aplicam, né? Beleza? Então, show de bola. Com isso, a gente fecha a despesa com o pessoal e aí falta só a despesa com a Seguridade Social, né? Nenhum benefício relativo à Seguridade Social poderá ser criado ou majorado sem indicação de fonte de custeio. E é dispensada da compensação do 17, ou seja, aquelas medidas de compensação, o aumento de despesa decorrente do concessão de benefício que satisfaça a habilitação da legislação, expansão do atendimento de serviços prestados e reajustamento do valor do benefício, a fim de prever seu valor real. Obviamente, essa previsão aqui, tá? Sem prever o valor real, é por causa do princípio, né, do valor real lá do direito previdenciário. E aplica-se, né, a benefício, serviço de saúde, previdência, assistência social, inclusive servidor público, tá? Militares, inativos e pensionistas. Então tá aí, né, o dispositivo aí que a gente precisa fechar, beleza? Bloco mais longo, né, fechamos aí um pouquinho mais longo, mas aí a gente fecha essa regra aí relativa à despesa com pessoal, beleza? Vou ficando por aqui, próximo bloco a gente vai fazer questões e já adianto muitas questões. FGV. FGV tem cálculo. FGV pode esperar cálculo na sua prova. Os dados a seguir foram extraídos de relatórios de gestão fiscal consolidados. Então tá aí, ó, receita corrente líquida, despesa com executivo e despesa com legislativo. Tá? A partir da análise dada à luz das regras fiscais aplicáveis, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, ambos os poderes ultrapassaram o limite máximo. Então, o que a gente precisa calcular? Então, a gente precisa calcular, né, o limite aqui, ó. Isso aqui é um dado de um estado ou de um município? Isso aqui é de um município. Então, o executivo, limite aqui, ó, né, é o limite do executivo. Então, vamos botar aqui, ó, limite executivo é 54%. E do legislativo, 6%. Beleza? Como a receita corrente líquida é esse valor aqui, ó, o que eu vou fazer para calcular melhor? Eu vou desconsiderar esse monte de zero aqui, ó, depois eu coloco eles, tá? Depois eu coloco esse zero. Mas aqui vai dar 2.857.680. Tá? Então, e o do legislativo, 317.520. 520 mil. Beleza? Então, o total aqui, se eu somar os dois, eu chego no limite total. Vai dar 3.175.200. Tá? Então, isso aqui é 60% da receita corrente líquida, que é o total, e o individual. Veja, o executivo está com 2.698, está abaixo,
e o legislativo também está abaixo. Só que ele está perguntando, ultrapassar o limite máximo? Não, não ultrapassar o limite máximo. Tá tranquilo, tá? Letra B. Apenas o executivo ultrapassou individualmente o limite máximo? Não, ninguém ultrapassou o limite máximo. Tá todo mundo dentro do limite, tá? C. O legislativo ultrapassou o prudencial. O prudencial é de 95%, tá? O prudencial é 95%. Então, a gente pode calcular, né, pegar 90%, tá? Então, do executivo, né, tá? Vamos pegar do legislativo primeiro. Aqui tá quer saber do legislativo, né? É o poder legislativo, o limite prudencial. Então, o prudencial aqui, ó. Então, se esse é o limite total, 95% desse valor é o limite prudencial, que daria aqui, ó, 3... Não, isso aqui é do executivo, né? Tá? Daria aqui, ó, cadê aqui? Eu tenho anotado aqui, pessoal, cadê aqui? Máximo... Alerta. Ficaria 3, deixa eu fazer o cálculo aqui, pessoal. 3,17, 520 vezes 0,95. Dá 301, então 95% aqui. Daria 301,644. Então veja, né, ele não ultrapassou, né, o limite prudencial, tá? Então prudencial está bem abaixo, inclusive, né? Então tá bem tranquilo. Beleza? Então show de bola. Vamos lá. Poder executivo está abaixo do limite de alerta. Limite de alerta vai ser 90% do limite total, né? Então, vou pegar esse valor aqui, ó, 90% dele, tá? Vai me dar aqui, ó, 2.571.912. Então, como ele gastou aqui 2.698, ele está acima, né? Então, ele está acima, e aqui ele está falando que está abaixo do limite de alerta. Não está abaixo do limite de alerta, né? E o legislativo aqui ultrapassou, né, o limite, apenas o prudencial. Não tem nem como. Se ultrapassou o limite prudencial, né, que o prudencial aqui é 301, ele está em 317, ele ultrapassou o limite de alerta. Não tem como você ultrapassar só o prudencial, né? Então, o prudencial aqui é 95, o alerta é 90. Então, na verdade, o legislativo já ultrapassou os dois, né? Então, se é 301.644 é o prudencial, ele já está em 317, ele ultrapassou os dois, né? Então, os dois aí já foram para o saco. E do executivo, né? Ele também já ultrapassou o alerta, né? O alerta seria 2.571. E a despesa com pessoal consolidada no município ultrapassou o limite prudencial. Então, eu sei o limite total, né? Que é 375. O prudencial, né, que é o 95%, vai me dar aqui, ó, 3.016.440. Então, essa é a total prudencial. Se eu pegar e somar esses dois valores aqui, ó, tá? Esses dois valores aqui, ó, somar eles, eu vou ter o total da despesa consolidada, né? Então, aqui vai me dar, se eu somar esses dois itens aqui, vai me dar o 3.042.900. Veja, essa é a despesa com o pessoal total. E esse é o de prudência. Veja que já ultrapassou realmente o gabarito aqui, letra E, né? Então, a despesa consolidada ultrapassou o prudencial? Ultrapassou. A despesa total já está em 3 bilhões e 42 milhões e o prudencial é 3 bilhões e 16 milhões. Então, já ultrapassou bastante. Tá? Vamos lá, segue aí o bonde.
Em um ente municipal, ao final do segundo trimestre, a despesa atingiu o montante desse montante aqui. Então, a despesa total já está nesse montante aqui. Sendo que o limite máximo era 3.714. Então, ele já ultrapassou o limite máximo. De acordo com as disposições da LRF, no quadrimestre seguinte, essa despesa deverá ser reduzida em... Olha como é que a FGV é sacana, né? Primeiro, eu tenho que eliminar o excedente nos 2 quadrimestres seguintes. Então, 1/3 do excedente. A banca só complica a nossa vida. Então, é 1/3 do excedente reduzido no quadrimestre seguinte. Qual que é o excedente? Então, o excedente, eu vou calcular ele assim, ó. Eu vou pegar 3.900, 733 e 200 menos 3.714, 984, 000. E assim eu vou calcular o excedente, tá? Olha só que questão maldosa. Aí eu calculo o excedente e do excedente eu tenho que eliminar 1/3 no primeiro, tá? Isso daqui vai me dar 185, 749 e 200. E aí eu vou pegar esse valor e vou dividir por 3, porque é 1/3 que eu quero não quero o excedente total. Isso aqui vai me dar 61.916 e 400, tá? Então tá aqui, ó, pelo menos 1/3 no quadrimestre seguinte. Olha que questão maldosa, olha que questão sacana pra gente, né? Então, questão aí realmente bastante pesada. Vamos lá. Um dos limites impostos aos entes públicos pela LRF é a despesa com pessoal individualizada por poder e órgão. Beleza? No caso do Legislativo Municipal, você já par 6% da receita corrente líquida, tem como referência a receita corrente líquida de 240 milhões, terá como limite de despesa, aí é mole, 240 vezes 6%, certo? Vezes 6%, que é o limite total, né? E aí você faz essa conta aí de padaria aí, né? Vai me dar 14,4. Então, questãozinha aí, bastante... Essa foi bem fácil, né? Porque é só saber o percentual e aplicar. Vamos lá, mais uma. No ano de 2017, o limite de gasto com o pessoal do Ministério Público de um estado da federação, 400 mil, de acordo com a LRF. Então, agora eu já estou falando, né, de Ministério Público Estadual. Tá? Então, Ministério Público Estadual. Beleza? Aí ele fala, assim é correto dizer que o limite de gasto do Judiciário. Pô, ele me deu do Estado, agora está perguntando do Judiciário. Que viagem é essa? Aqui você vai ter que fazer regra de 3, pô. Certo? Então você vai fazer regra de 3. Como é que eu vou fazer essa regra de 3? O Ministério Público Estadual é 2%. O Judiciário do Estado é 6%. Pô, aí ficou mole, porque é só multiplicar por 3, né? Se você multiplicar por 3, você acha. Porque 6% é o triplo de 2%. A banca aqui, né, no início ali, não, sacaneou nada. A gente consegue responder de boa, certo? Então vai dar aí para nós 3 vezes 400 mil, que vai dar 1,2 milhão, tá? Por quê? Porque vamos lá, relembrando, o Ministério Público, o limite de gasto com o pessoal dele é 2%. E ele me deu o valor, ele falou que 2% equivale a 400 mil. E aí ele perguntou aí para nós qual é o limite, né, do Judiciário. Aí fica mole, porque o Judiciário eu já sei calcular, dá 6%, tá? Mais uma aí, ó. Após ultrapassar o limite de despesa com o pessoal na receita corrente líquida definidos na LRF, o Brasil entrou em guerra. Caraca, o Brasil entrou em guerra. Porra, brabo, hein? O Brasil entrou em guerra.
Considerando essa situação, espera-se que os prazos sejam tomados nos limites. Aqui tem um ponto, né, que vale a pena a gente falar sobre esses limites de gasto com o pessoal e situações que a gente tem que esses limites podem ser suspensos ou não, tá? E eu já vou adiantar para vocês aqui, tá bom? Então, ó, no caso de guerra, tá? Na verdade não é nem suspenso, ou seja, eu vou poder prorrogar, né? Vou poder prorrogar esses prazos em algumas situações. Por exemplo, calamidade pública, né? Eu vou poder duplicar, prorrogar. Então é exatamente, né, que eu vou poder fazer. Bom, em caso de... Existem algumas suspensões, né? Duplicação, por exemplo, ó, em caso de crescimento real abaixo do PIB, eu vou poder, né, duplicar esses valores, tá? Calamidade pública, né? Estado de defesa, sítio, será suspenso. Tá? Os prazos são suspensos. Galera, estou em situação de guerra, isso é grave. Então esses prazos estão suspensos para a retomada do limite em situação de guerra, né? O prazo está suspenso. Como é que você vai pensar? Olha a onda. Como é que você vai pensar em situação de guerra, em gasto com o pessoal? Não faz o menor sentido na cabeça, né? Se você pensar do ponto de vista prático, né, está em guerra, pô. Direitos individuais estão relativamente suspensos. Então, como é que você vai poder falar, né? Então, na ocorrência de calamidade pública reconhecida, né, os prazos são suspensos, guerras são suspensos. Isso aqui está lá no final da LRF, mas eu trouxe já aqui só para poder tratar, tá? Mais uma aí, ó, vamos lá. V para verdadeiro, F para falso. Segue o bonde. Tá? Auxílio moradia está inserido nos limites de despesa com pessoal, conforme o artigo 18 da Lei Complementar 101, fazendo parte da chamada folha de pagamento. Tá? Gente, cuidado, tá? Cuidado. Opa, deixa eu botar em vermelho aqui, tá? Para poder identificar. Por quê? Auxílio moradia é título indenizatório. Tá? E título indenizatório é despesa com pessoal. É sim, mas não entra no limite. Então, auxílio moradia é despesa com pessoal? Auxílio transporte? Também. Auxílio alimentação? Também. Entra no limite? Não entra no limite. Próximo, o ato que resulte aumento de despesa expedido nos 120 dias anteriores ao final do mandato é anulável. Não. É nulo de pleno direito. Não é anulável. 120 dias, ele fala que é nos 180. 120 o prazo é menor, mas não é anulável, é nulo. E o último item, no atendimento dos limites de despesa com pessoal definidos na LRF, não serão computadas gastos relativos à demissão voluntária. Verdadeiro. FFV, gabarito letra A.